Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos em direto a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2. Começamos desde já, aqui nesta casa, estamos sexta sim, sexta assim, a comentarmos sobre os temas que marcam a semana. Hoje vamos olhar para o caso da vela, são temas muito quentes esta semana. Vamos olhar para o caso da vela, o braço de ferro entre as operadoras de telefonia móvel, estamos a falar da Vodacom e também da TMCL. Vamos comentar também sobre esta questão de cimento que está a colocar este mercado em alvoroço e também a questão da pandemia. Boa noite, Fernando Lima. Estamos em direto, é mais um programa. Uma semana em que tivemos dois marcos na comunicação social. Por um lado, a morte de Edmundo Galiza Matos e, por outro, o reconhecimento de Matias Guedes pelo CPJ. Exatamente, isso é muito importante quando este setor está promovido a alvo pelas instituições do poder. Portanto, salientar e enfatizar o papel dos jornalistas e dos órgãos de comunicação social em Moçambique é muito importante, sobretudo pelo que eles representaram e pela sua coragem. Por exemplo, o caso do Edmundo Galiza Matos é paradigmático. Eu tenho as minhas reservas explícitas e públicas sobre a Rádio Moçambique, mas seria idiota não reconhecer a grandeza de um jornalista como o Galiza Matos, que trabalhou toda a sua vida na Rádio Moçambique, e isso não diminui o seu profissionalismo e a qualidade do seu trabalho. Portanto, isto significa que nos órgãos de comunicação do Estado há grandes profissionais e muitas das questões que têm estes órgãos de informação manipulados e a reboque do poder não têm necessariamente que ver com o bom profissionalismo e o bom trabalho que se faz nesses dois órgãos de informação por profissionais muito competentes. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos ao seu tema de semana, que é Kenneth Kaunda. Bem, começamos pelo Galiza Matos. Temos outra figura incontornável que nos deixou ontem. E aqui, mais uma vez, estamos a falar de uma personalidade muito controversa. O presidente Kenneth Kaunda está indelevelmente ligado à independência de Moçambique, ao apoio que deu para a independência de Moçambique, a uma relação muito estreita com a Primeira República, nomeadamente a relação muito estreita que tinha com Samora Machel. É importante não esquecer que as conversações para a independência de Moçambique decorreram em Lusaka. É importante não esquecer que a Zâmbia, mesmo no tempo colonial, tentou aproximar a Frelimo e o Estado português. Há um famoso diplomata zambiano, Mark Shona, que esteve envolvido nesta operação. Isto sabe-se muito pouco, porque, como se costuma dizer, a história é feita pelos vencedores, e digamos que as iniciativas de Mark Shona neste momento são reservadas para os historiadores, para os pesquisadores, e não tanto para aquilo que se escreve nos discursos oficiais. Mas, de qualquer forma, isto é muito importante realçar. Não é por acaso que Portugal, mesmo o Portugal depois de 25 de Abril, escolheu a Zâmbia para a mediação das conversações, não escolheu a Argélia, não escolheu a Tanzânia, que seriam terrenos muito menos neutros, vamos assim dizer, em relação à Zâmbia. Mas primeiro ponto é esse: há uma relação muito de grande proximidade com Kenneth Kaunda. É importante também dizer que em Moçambique, mesmo depois
da abolição do monopartidarismo, continua a ser o mesmo Partido da Independência que continua no poder, portanto, o partido que sempre teve relações com Kenneth Kaunda e, no caso do Zimbábue, da Angola e da África do Sul, a Zâmbia teve um papel muito importante em albergar o MPLA, pese o facto de a UNITA também ter tido escritórios oficiais na Zâmbia. Isto mostra o papel de Kenneth Kaunda. O ANC tinha um dos seus principais, formalmente o seu principal escritório era na Zâmbia, e também a ZANU. Embora aqui também, se tivéssemos tempo, poderíamos falar muito sobre as várias frentes do movimento de libertação zimbabiano, porque todas elas estiveram representadas em Lusaka. É importante, e ainda na frente diplomática, eu gostava de salientar esta tentativa de Kenneth Kaunda mediar o conflito na Rodésia, promovendo este encontro no meio da ponte ferroviária em Vitória Falls, em que esteve o P.W. Botha. Então, na altura era, digamos, um pecado capital relacionarmos-nos com a África do Sul. E, na sequência desta cimeira de Vitória Falls, um Samora Machel hiper irado foi à Zâmbia quase como pedindo satisfações a Kenneth Kaunda. Porquê que fez esta cimeira? Eu estou a realçar isto porque anos depois, ironicamente, e também muito criticado, Samora Machel apertava a mão a P.W. Botha, e na sequência do acordo em Komati, muitas restrições foram impostas ao ANC para operar em Moçambique, e que resvalou para uma situação de animosidade que não sei se até hoje foi ultrapassada, nomeadamente por parte daqueles que tiveram que ser expulsos de Moçambique. Uma dessas pessoas foi, por exemplo, Jacob Zuma, que era um dos operativos que estava aqui em Maputo. Anteriormente, e esta pessoa já faleceu, Joe Slovo, que era o chefe do exército do ANC, também vivia aqui em Maputo. O outro aspecto que queria referenciar de Kenneth Kaunda é que ele soube fazer, ou conseguiu fazer, esta travessia do deserto entre o monopartidarismo e o multipartidarismo. Portanto, uma pessoa que inclusivamente foi impedido de concorrer às eleições, utilizando-se o argumento de que os pais eram malauianos. Que os pais eram alguém que ficou 27 anos mas tomando em conta que havia a Federação da Nyasalandia, que é o atual Malawi, a Rodésia do Norte, atual Zâmbia, e a Rodésia do Sul, atual Zimbábue. Portanto, acho que há muito de mesquinho e de oportunismo declarando o Kaunda malauiano. Mas isto também mostra a influência que Kenneth Kaunda tinha. Mas penso que talvez não tanto na Zâmbia, mas sobretudo em África, e em particular na África Austral, Kenneth Kaunda continuou a granjear grande simpatia, grande prestígio, e isto foi também porque ele soube compreender os ventos da mudança e conseguiu adaptar-se. Portanto, digamos, no momento de nos deixar, acho que estava de bem com a vida, de bem com a política, de bem com os sistemas
de bem com os sistemas políticos, mas claramente se em Moçambique não houvesse a Frelimo, não houvesse o MPLA em Angola, o ANC na África do Sul e a ZANU no Zimbábue, a sua vida teria sido muito, muito mais complicada em todos estes anos de multipartidarismo na Zâmbia. Muito bem, Fernando Lima, podíamos levar todo o programa a falar sobre Kenneth Kaunda, mas temos outros temas que alinhamos para este programa. Vamos agora olhar para o caso Ndlavela, que resulta de uma investigação do Centro de Identidade Pública que denuncia alegados casos de violação, abusos sexuais de reclusas na cadeia feminina de Ndlavela, que fica no município da Matola, província de Maputo. E em menos de 24 horas depois desse caso ter sido despoletado, a ministra da Justiça, Helena Kida, desloca-se à cadeia, anuncia uma comissão de inquérito que é liderada pelo próprio Ministério, ou seja, o organismo que deveria garantir que casos similares não acontecessem nesta cadeia. Primeiro, como é que olha para este relatório e também para as decisões do Ministério? Em primeiro lugar, acho que o CIP, mais uma vez, está de parabéns pelo belíssimo trabalho que fez para o país, para todos os moçambicanos. Mais uma vez, o CIP deve ser comendado pela coragem dos integrantes deste grupo e das pessoas que trabalham para o CIP e que estiveram envolvidos nesta investigação. Eu fiquei bastante chocado com o sucedido e com as conclusões, mas chocado não quer dizer surpreendido. A mim já nada me surpreende, porque hoje, quer seja homem ou quer seja mulher, quando o nosso familiar é detido e vai ficar na cadeia, mesmo que seja na esquadra da polícia, uma das primeiras preocupações dos familiares é que esta pessoa eventualmente pode ser se viciado sexualmente numa esquadra de polícia e sobretudo nas nossas cadeias. Então, isto significa, não é o falhanço do nosso sistema prisional, não é o falhanço do Ministério da Justiça, é o falhanço da sociedade moçambicana. Ou seja, com 30 anos de multipartidarismo e de democracia multipartidária, não temos os mecanismos apropriados para que uma situação desta natureza fosse imediatamente denunciada. Porque é assim, afinal, onde é que estão os familiares destas pessoas todas? Afinal, onde é que estão as confissões religiosas que se deslocam regularmente para as cadeias? Para as cadeias. Afinal, onde estão os grupos de direitos humanos que, com mais dificuldades, mas também frequentam as cadeias? Ou seja, falharam todos os mecanismos que deviam prevenir que esta situação acontecesse e, sobretudo, mostra um grande déficit de cidadania em Moçambique para que, de forma continuada, e o relatório fala de 5 meses, portanto não está a falar de uma situação episódica, mesmo que fosse uma situação episódica era má, portanto, de uma situação sistemática que aconteceu nesta cadeia, mais uma cadeia que durante muitos anos foi apresentada como a cadeia modelo de Moçambique, onde as reclusas não viviam atrás das grades, onde tinham atividades de produção e, portanto, onde se ensaiava um outro tipo de presídio. Onde reclusos até que tivessem bebés, diziam que tinham lá as creches para bebê não crescer traumatizada pela situação reclusória da mãe. Exatamente. Portanto, há
há aqui uma situação, falharam tragicamente todos os mecanismos e todos os sinais e alertas que deveriam ter sido desencadeados num determinado momento. Mas, sem ser um pronunciamento oportunista, isto coloca-me perante a questão se vivemos numa sociedade de medo em que as pessoas, tendo conhecimento desta situação, preferem ocultar a situação porque têm medo de represálias. Portanto, é este o cenário dramático que está representado nesta investigação Mas muitas destas reclusas foram submetidas a este tipo de fenómenos, estão numa situação de vulnerabilidade. As famílias abandonaram, não têm visitas constantes. Depois falhou toda esta cadeia que Fernando Lima dizia muito bem, os direitos humanos, que ninguém visita. E ficam nesta situação de estar à mercê destes guardas prisioneiros e as suas chefias. Sim, mas eu continuo-me a interrogar se, de facto, estas jovens, presumo que são todas jovens, estavam abandonadas ou se, digamos, havia uma cumplicidade aceite de muitas instituições e de muitas pessoas que sabiam e preferiam calar esta situação, porque não esta situação de sexo e de favores sexuais não existe só em Travela. Por exemplo, aqui mesmo, no meio da cidade, na Kim Il-sung, são conhecidos esse tipo de... Nesta dimensão. Ou seja, não neste modelo que a presidiária sai para fora da cadeia, mas dentro do próprio presídio da Kim Il-sung. Se não me engano, acho que isto já foi no passado publicado. Portanto, as nossas cadeias são um horror e, sobretudo, nesta matéria específica das sevícias e do tráfico de favores sexuais. Mas é importante que se diga, e em África existe esta predisposição a dizer que não há sexo entre pessoas do mesmo género. A situação das cadeias masculinas não é diferente. Sexo entre prisioneiros, sexo entre guardas, entre guardas e presidiários. Portanto, esta situação é má e, evidentemente, não há antídotos eficazes, no mínimo, para que se ponha cobro a esta situação. Nós somos um país que, no passado, falou que os campos de reeducação seriam os centros do homem novo. Ora, os centros de reeducação foram, eu acredito que esses eram os propósitos, mas os campos de reeducação foram uma grande tragédia nacional, em que se perderam muitos familiares de moçambicanos. Há famílias até hoje que não puderam celebrar o seu luto porque têm conhecimento que os seus familiares pereceram num centro de reeducação, mas nunca tiveram direito ao corpo, nem sequer sabem onde estas pessoas foram enterradas, se tiveram cerimónias ou não houve cerimónias a respeito de uma determinada... Portanto, é uma ferida que continua aberta
para muitos milhares de famílias moçambicanas. Este episódio de Nthavela abre todas estas feridas, incluindo... E uma recente ferida de Matalana, só que escândalo... Sim, incluindo a ferida dos campos de reeducação. A propósito de Matalane, e combinando Matalane com Nthavela, por exemplo, é interessante que sempre falamos de OMM como uma organização que luta pelos direitos das mulheres. Eu constato um silêncio, um silêncio enorme, ou como se costuma dizer, um silêncio ensurdecedor da OMM em relação a estes abusos sobre mulheres. E não estou certo se a OMM tomou posição sobre as violações de Matalane. Ora, quando organizações de mulheres preferem render-se à obediência e à disciplina partidária para se desviarem ou para atropelarem os princípios que norteiam a sua atividade, ora, isto é muito grave. Portanto, estão certas aquelas pessoas que muitas vezes dizem que, e mais uma vez vou recorrer ao Adriano Novunga, se de facto o OMM é para as nossas mães dançarem à frente dos dirigentes. Acho que seria muito importante, para resgatar os valores do OMM, ter esta organização a tomar uma posição muito clara sobre isto que aconteceu nesta cadeia. Há uma comissão de inquérito que já foi aberta, é liderada pelo Ministério da Justiça. Há que argumento que, para se garantir uma independência muito clara, deve ser liderada por um magistrado jubilado e de créditos firmados. Concorda e conheça também em profundidade o sistema judiciário, que depois até pode fazer recomendações de como é que resolver isso. É verdade que esta comissão não vai cingir apenas a Nthavela, vai olhar para todo um sistema. Eu falo sobre isso, mas recuo um bocadinho. Mesmo com todas as críticas para o Ministério da Justiça e em particular para a Ministra da Justiça, vi, por exemplo, que um partido ou uma organização pediu a sua demissão. Num outro país, por exemplo, num país de democracia plena, isto seria evidente que a Ministra da Justiça se deveria demitir, mas aqui em Moçambique já aconteceram coisas mais terríveis e os responsáveis dos pelouros não se demitiram. Conheço casos em que os ministros se tentaram demitir e foram criticados porque acham que estão a usar demasiado as tradições ocidentais. Ou seja, aqui o chefe é que decide se o ministro merece ou não merece ser demitido. Tendo dito isto, acho importante realçar que a Ministra da Justiça não ficou a dormir em cima do escândalo. Num espaço de poucas horas foi à cadeia, e eu, mais uma vez, defendo que os ministros não existem para ver se a qualidade das refeições nas cadeias é boa, se comem a horas ou não comem a horas. Há chefes e responsáveis para verem estas coisas, mas uma situação extrema claramente determinou esta visita e determinou também, menos de 24 horas depois, a suspensão de toda a direção da cadeia. Vale o que vale. Espero que daqui a umas semanas não vejamos as mesmas ou os mesmos polícias serem transferidos para outro... Porque também toda a direção de Nthavela foi suspensa, mas isso é para permitir que a comissão trabalhe com tranquilidade. Sim, mas não só. Eventualmente há que tirar
responsabilidades disciplinares e criminais deste assunto, e o habitual é a transferência destas pessoas e não a sua punição. Portanto, tendo dito isto, eu vi que foi defendida que o Ministério da Justiça e a Ministra em particular não deveria participar na comissão de inquérito. Eu acho que eu discordo desse posicionamento. Acho que o Ministério da Justiça não deve liderar, porque é o Ministério da Justiça que está envolvido, e pesa a minha desconfiança em relação aos magistrados. Eu acho que deveria ser um magistrado, eventualmente do Ministério Público, ou um magistrado jubilado, por exemplo, com uma folha notável de serviço público, que devia liderar uma comissão desta natureza, porque lhe claramente daria muito prestígio a esta comissão, porque neste momento, claramente, o Ministério da Justiça, do qual dependem os serviços prisionais, está muito ferido na sua credibilidade. Mas o Ministério da Justiça, acho eu, deve estar envolvido na comissão, na investigação, porque inclusivamente pode desbloquear e pode facilitar muitas questões que certamente terão que ser investigadas, e também é importante, e isto está na ordem de serviço da Ministra da Justiça, organizações da sociedade civil devem também estar presentes. E quando eu digo da sociedade civil, não pode ser a Comissão de Direitos Humanos, que é digamos, está lá a comissão, está lá a ordem de advogados também. Uma comissão, digamos, com muitas ligações ou elos governamentais. Então, o ponto e o cerne da questão, Francisco, é dar credibilidade a esta comissão. Dar credibilidade. 2, que os resultados desta comissão de inquérito sejam publicados, porque, infelizmente, o nosso país é um túmulo ou um grande cemitério de resultados de comissões de inquéritos que nunca conhecemos nem os resultados, nem depois as consequências decorrentes desses mesmos resultados apurados pelas comissões de inquérito. Até hoje, eu não sei o que é que se passou nas duas grandes explosões do paiol, do paiol de Matlacine. Então, só para citar de cabeça ou de memória, duas comissões que nos foram prometidas, que seriam apurados todos digamos, os elementos que determinaram estes incidentes funestos. Há outras interrogações são levantadas que se aproveitam por causa deste escândalo de Indavela, sobretudo as cadeias de máxima segurança, tipo na BO, em que também há relatos esporádicos de que alguns daqueles perigosos presos são contratados para fazerem alguns serviços fora e depois devolvidos na cadeia. É um outro negócio que floresce naquela cadeia. Podia também, como este relatório abrange todo um sistema, aproveitar-se também verificar esse tipo de casos, Franklin. Bem, o relatório, em última análise, deveria ser um relatório sobre as cadeias em Moçambique. Eu não sei se o trabalho do Luís de Brito há muitos anos atrás foi sobre todas as cadeias, foi sobre o sistema prisional, mas eventualmente, e a propósito deste incidente, acho que se poderia fazer um trabalho, não misturar as duas coisas, mas fazer-se o inquérito ante la vela e depois fazer-se um trabalho
sobre as prisões. E tratando-se de um trabalho que cai no âmbito da defesa dos direitos humanos, certamente que o Governo não terá problemas de fundos ou de angariar fundos para patrocinar um relatório desta natureza. Aquilo que eu penso é que haverá muitas reticências à partida do Governo de Moçambique em permitir um relatório sério, sobre a situação das nossas cadeias. Mas se o Governo agir de forma inteligente, o Governo pode beneficiar-se de um relatório desta natureza, porque muitas das situações desviantes que nós conhecemos das cadeias resultam das condições deprimentes das próprias infraestruturas que são utilizadas para privar de liberdade os cidadãos que são condenados pelos tribunais, ou seja, do muito pouco investimento que depois da independência se fez em cadeias. Por exemplo, nesses programas de televisão que acompanhamos diariamente, é ridículo aquilo que nas esquadras é chamada a cela, ou o sítio onde os presos são conduzidos à cela. Ou seja, assim como existe em Moçambique um modelo para posto de saúde, para o hospital rural, hospital distrital, devia escola, haver também um modelo devia haver um modelo para uma esquadra. Para a esquadra, e onde estivesse previsto as celas, porque são celas provisórias, o tipo de portões, o tipo de fechaduras ou cadeados, porque muitas vezes parece que o polícia, o chefe da esquadra, tirou um dinheiro do seu bolso para ir à ferragem do sítio comprar um cadeado para a esquadra. E eu não tenho dúvida que isto é capaz de estar a acontecer, como já vi portas de celas presas com arames e coisas no género. E assim, se formos a investigar, muitas vezes o chefe da esquadra não tem os meios para assegurar que os presos estejam em condições de segurança, e não estou a falar de todas as condições de segurança, porque inclusivamente assegurar a integridade física do presidiário ou do detido devia ser assegurada pela própria estrutura da esquadra. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores, estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos olhar para este braço de ferro entre a Vodacom e a TMCL. Fernando Lima continua sem acordo sobre este pagamento desta dívida de 640 milhões de meticais, qualquer coisa como 10,3 milhões de dólares, que a operadora estatal está a dever à Vodacom pela taxa de interligação. Eu preciso só lembrar aqui os nossos ouvintes e telespectadores que isto começa na passada terça-feira, quando a Vodacom emite um comunicado a informar que vai visar a TMCL, que vai cortar esta interligação a partir de quinta-feira, isto aqui ontem. Depois houve movimentações, o regulador reuniu as partes, a TMCL sugeriu um pagamento de 12 milhões de meticais por mês durante 5 meses. A Vodacom exigia 1/3 de pagamento deste valor até hoje, sexta-feira. Não houve consenso. Marcou-se outra reunião para hoje, que também não deu resultados, mas já novas datas e novas propostas, Fernando Lima. Como é que olha para todo este imbróglio? Bem, eu fico estupefacto com determinados argumentos quando dizem que a Vodacom quer estrangular a MCL. Por que eu fico estupefacto? Porque aqui nesse país a tradição foi sempre que o Estado tentou estrangular tudo e todos, não o contrário. Portanto, essa história, parece que o guião da história não está correto. Neste caso temos uma privada
independentemente da TMCL ser SA ou não ser SA, sociedade anónima ou não, mas, portanto, que a Vodacom esteja a estrangular a MCL. A MCL ou a TMCL é vítima das suas próprias asneiras, das asneiras que o Estado cometeu nas empresas públicas, nas empresas participadas. Portanto, instituindo um modelo de gestão sem qualquer de gestão, é só de nome. Portanto, estas empresas foram um descalabro, serviram para tudo, inclusivamente para financiar o partido Frelimo. E também para fundo de emprego, para acomodar filhos e afilhados. Sim, uma pessoa entrava nos gabinetes da MCL e era tudo filharada da nomenclatura. Ora, isso não pode ser, ou seja, as pessoas da nomenclatura têm que concorrer para as casas da Vila Olímpica, para os empregos do Banco de Moçambique, para a autoridade tributária ou para a MCL. O facto do papá ser do partido Frelimo ou ser ministro não deve dar acesso a tapete vermelho nessas empresas. Mas, se o Estado, concordemos ou não que a via correta é o capitalismo e é a economia de mercado, mas se é isso que está estabelecido, se as empresas não pagarem as suas dívidas às outras empresas, estamos a contrariar e a complicar o mercado. E outra dimensão importante. Eu não posso bater palmas, sem mais nem menos, porque a Ethiopian Airlines ou outra companhia entrou no mercado moçambicano, mas à face dos desvarios que foram cometidos pela LAM, eu tenho que ficar satisfeito que entrou a SA Link, que entrou a British Airways, que entrou a Ethiopian Airlines e que competiram no mesmo mercado. E também não posso, compreendo, mas não estou de acordo, inclusivamente com manobras terroristas por parte da transportadora nacional, a dizer que vem aí o diabo, ou seja, o diabo é personificado na concorrência. Ou seja, ou estamos de acordo com a concorrência ou não estamos de acordo com a concorrência. Portanto, eu compreendo os dramas e as dores de cabeça do Dr. Rafik. Aliás, haveria muitos gestores que não aceitariam esta tarefa complicadíssima de tomar as rédeas de uma empresa ou de duas empresas tecnicamente falidas, inclusivamente com parâmetros que ele sabe que não tem, como se costuma dizer, rédea solta. Por exemplo, esta questão laboral. Uma companhia, nos estudos que fizeram para a viabilidade da companhia e para a eficiência da companhia, viu-se que eram precisos 600 trabalhadores. 600 trabalhadores que precisam de ser retreinados dentro do novo modelo de gestão, do modelo de operação. Não é dizer, destes 2050, salvam-se 600. Mas esta é a herança deste gestor à frente da TDM e à frente da MCL. Como é que foram parar às duas companhias 2.000 trabalhadores? Alguém permitiu isso. Alguém alegremente permitiu isso. Inclusivamente nós, jornalistas, nós, órgãos de informação, somos cúmplices dessa situação, porque num determinado momento estávamos a assistir a todo este descalabro e nunca viemos alertar e chamar a atenção que algo não estava bem. Portanto, este tipo de atitudes são importantes. Por exemplo, quando a Vodacom entrou no mercado moçambicano, eu não sei se fiz bem ou se fiz mal, mas eu recusei-me a comprar um número durante anos. Eu não usei, e era uma questão tipo de orgulho. Não, eu estou satisfeito com a operadora
com a operadora nacional, não vou usar uma operadora estrangeira. Depois rendi-me às evidências, não só pagava mais no roaming para outra companhia, a outra companhia cada vez começava a ter mais relacionamentos com pessoas que usavam o 84 ou usavam predominantemente o 84 e, portanto, daí foi uma questão natural, inclusivamente, de salvar, de poupar dinheiro, ter os dois números. Portanto, compreendendo as dificuldades da MCL, compreendendo que é preciso o Estado apoiar, se quer manter a operadora do Estado, do Estado, é preciso respeitar as dívidas. E quem diz respeitar as dívidas não é só da Vodacom, é da EDM, é da HCB, é da Águas de Maputo, e, portanto, precisamos de pagar as contas. E também é preciso pagar as contas que algumas instituições do Estado estão a dever à própria MCL, sim, que poderia ser o encaixe. A MCL diz que devem-lhe 18 milhões de dólares. Mas como é Estado, fica toda caladinha. Se calhar, se o Dr. Rafik fizesse o vazamento das instituições com os números, eu, aliás, gostaria de o desafiar a fazer isso. Vazar para a informação as instituições do Estado que devem à MCL, os nomes e os montantes. Se calhar havia muita gente chocada, se calhar havia muita gente envergonhada, porque o problema não é da MCL, o problema são os que também é o problema dos que estão a dever à MCL, mas aí vamos começar com problemas terríveis. O Ministério da Defesa, o Ministério do Interior, o Ministério da Saúde, e talvez o Ministério da Educação, só para citar estes mais nevrálgicos que certamente têm muitas dívidas para a MCL. Mas estes gestores carregam também esta noção que não é correto divulgarem-se essas coisas. Mas, e quando digo a MCL, ipsis verbis, a LM, a Petromoto, se o engenheiro João Pó começasse a divulgar os números das dívidas que ela com o Estado, era um grande escândalo. Portanto, ou temos economia de mercado ou não temos economia de mercado, mas a economia de mercado beneficiou o consumidor. Os consumidores são muito melhor servidos, e digo, pelas três operadoras. A revolução que a terceira operadora fez, por exemplo, no campo, no distrito, foi notável, porque todos achávamos que não havia espaço para a terceira operadora. A terceira operadora trouxe um modelo de negócio que, inclusivamente, causou espanto em relação às outras duas, integrando no mercado da telefonia móvel o utilizador do telefone do campo. Portanto, democratizando as comunicações em Moçambique, fazendo com que as pessoas mais simples também tivessem acesso a falar com o seu primo, com a sua mãe, com o seu cunhado, nos sítios mais recônditos. A questão da banca móvel, e aqui acho que também é lamentável o conservadorismo do Banco de Moçambique em não perceber as dinâmicas da banca via telefonia móvel. Eu penso que o futuro da banca no mundo rural passa por esta banca. Não passa por um banco e um distrito. É bonito, fica bem, mas é muito mais fácil fazerem-se transações comerciais via telefone do que estabelecer o tal uma banca em um distrito. Aliás, o que aconteceu em Palma é paradigmático. Semanas depois do ataque a Palma, ainda andavam os soldados lá empenhados em bombardear, em fazer explodir as caixas fortes
das dependências bancárias. Não podem explodir telemóveis porque os telemóveis não têm dinheiro cash lá dentro. Portanto, esta aparente guerra entre a MCL e a Vodacom é muito importante como uma demonstração se queremos ou não queremos que a economia de mercado... Mas é quem acha que a Vodacom está a esticar demasiado a corda, como diz a própria MCL, está a ser pouco comercial. E a Vodacom argumenta, diz que este modelo que a MCL está a propor para o pagamento também não é de boa fé, que é pagar 1/3 em 90 dias e de pagar 12 milhões de meticais mês a partir de junho, Fernando Lima. Acha também que estes próximos apoios, próximos investimentos que a MCL vai ter com a Exim Bank da China pode ajudar a balançar um pouco as contas da TMCL? Eu não tenho a mínima dúvida. Não tenho a mínima dúvida que a MCL está a tentar fazer o seu upgrade, um reinvestimento na área da tecnologia para ser mais competitiva, para poder oferecer serviços com a mesma qualidade que os seus competidores oferecem aos moçambicanos. Só pode, e aliás só assim que se pode manter viável no mercado moçambicano. Agora, é assim, em termos de economia de mercado, ninguém é ingênuo. Eu não posso dar armas ao meu competidor, nem posso revelar uma magnanimidade tal que eu prejudico o meu próprio negócio para ajudar, eu não vou chamar adversário, mas para ajudar o outro jogador que está no mercado, que está em competição comigo. Se traduzirmos isto em futebol, era a mesma coisa que uma equipa fica reduzida a 10, eu também do meu lado tinha que reduzir a minha equipa a 10, que é para estarmos em igualdade de circunstâncias. Não. Quer dizer, o outro que cometeu a asneira ficou com 10 jogadores, ficou com 9 jogadores. Eu continuo com 11 jogadores e vou tentar ganhar a outra parte. É assim que estudamos nas escolas de gestão, nas escolas de economia. Portanto, senão não haveria bons e maus gestores. Éramos todos iguais e, portanto, o jogo da economia e da gestão é tipo uma ONG ou uma associação humanitária que tem que ajudar o próximo. A Vodacom não está, e eu não tenho nenhum interesses na Vodacom. A Vodacom não está para ajudar o próximo. Não é nenhuma seita religiosa. É uma organização comercial, é uma organização económica, está para fazer business, está para dar dinheiro aos seus acionistas. Acho que nos alerta para olharmos também para o papel do regulador neste processo todo, que argumenta-se que ficou a dormir um pouco, que devia ter tido capacidade de negociar uma taxa de interligação um pouco mais baixa, porque isso ajuda os que têm menos cota de mercado. A Vodacom domina este mercado, tem 2/3, e a MCL ainda procura se reerguer, Fernando. Claramente. E aqui estamos noutro tipo de debate. O papel do governo, o papel da entidade reguladora. A entidade reguladora deve e tem que assegurar que as operadoras estão a concorrer num terreno nivelado, mas quando se apercebem, inclusivamente por razões de mercado, por outro tipo de situações criadas por questões que já aqui levantámos, portanto, há uma gestão manipulada como foi a gestão da MCL. O regulador deve intervir exatamente para que os termos, vamos chamar de termos de troca entre as operadoras, não fiquem viciados e em que uma operadora passe a dominar completamente o mercado. Não é do interesse
dos consumidores termos uma operadora que domina o mercado, que tem uma posição leonina, sobretudo quando isto é decorrente, digamos, de fatores muito específicos que levaram a esta situação. Porquê? Porque, nomeadamente, este operador Estado não estava, pelas circunstâncias que já aqui falámos, não estava em condições de competir com as outras operadoras. Por melhor gestor que tivesse, as suas diretivas são-lhe impostas por diretivas que nada têm a ver de comercial, que nada têm a ver de económico. Então, sim, penso que a autoridade reguladora não devia ter acordado para a dívida da Vodacom. Há muito que devia ter intervido o próprio Ministério, Ministério dos Transportes. Mas há muita gente que se interroga hoje se temos ou não um Ministério do Transporte. Parece que o Ministério do Transporte também anda aí diluído em alguma coisa que ninguém sabe bem o que é. Vamos olhar também numa outra agitação, que é a questão do cimento, onde 7 empresas subscreveram uma carta ao governo queixando-se pelo facto da Dudungo Cimentos fixar preços de venda extremamente baixos, impossíveis de serem concorridos por outras empresas. Até chamam isso de concorrência desleal. Está animado também este mercado, Fronte? Está muito animado. E assim, olhando para as redes sociais, os consumidores de cimento estão eufóricos com os preços da Dugong. Assim, numa nota mais séria, se houver dumping de preços, se houver concorrência desleal, como estes 7 denunciam, isto tem que ser identificado e tem que ser denunciado. Ainda um terceiro aspecto que é muito importante. É preciso sempre atestar a qualidade dos cimentos da nova operadora. Porque, por exemplo, pode-se dar o caso de que os preços são determinados por uma má qualidade do produto e, portanto, o consumidor está a levar para casa um cimento que fica muito satisfeito, que é mais barato, mas é um desserviço. Ainda por cima, o cimento é muito importante, porque o cimento é utilizado em bruto, como dá para fazer blocos, e portanto as nossas casas correm perigo se forem feitas com cimento de qualidade, e presumo que o Ministério da Indústria e Comércio está em cima deste tipo de coisas para assegurar que esta fábrica produz cimento de qualidade. Parece que é verdade que sim, que produz cimento de qualidade. Ora, afastando todas estas presunções e todas estas interrogações, o que temos aqui é que apareceu um novo operador que consegue produzir em condições que lhe permitem reduzir dramaticamente os preços. Aliás, eu não falo de cor, não sou especialista dos cimentos, mas depois de falar com especialistas dos cimentos e depois de algumas contas feitas, estes mesmos especialistas acham que neste momento a Dugong, com a proximidade que tem das matérias-primas, deve estar a produzir o seu cimento a uma média de $40 por tonelada. Isto, depois de contas feitas, dá um saco de cimento a 126 meticais. Ora, isto significa... 126 na porta da fábrica. Na porta da fábrica. Isto... Não. 126 meticais, o custo. Ainda não estão os 20% de margem de lucro colocados no topo do preço no preço de custo. Isto significa que o preço que é conhecido à porta da fábrica, de 220 meticais, ainda tem margem de emagrecimento. Isto não são jornalistas, isto são os especialistas
que fazem as contas às condições de produção. Evidentemente que há outros fatores. Eu hoje lia um serviço noticioso sobre este ponto, que fala de más condições de trabalho das pessoas que estão na fábrica, de situações de semi-escravatura, que poderão possibilitar que os preços sejam mais reduzidos. Temos que ter as nossas desconfianças em relação aos operadores chineses, não porque devemos ter preconceitos em relação aos empresários chineses, mas por estarmos muito habituados em que no mercado laboral os empresários e as empresas chinesas cometam muitas violações aos direitos dos trabalhadores. Tendo dito isto, eu acho importante que o mercado esteja a funcionar e, neste caso, esteja a funcionar a favor dos consumidores. Mas a principal fábrica de cimento antes do novo operador, que é a Cimentos de Moçambique. E eu não queria fazer publicidade a ninguém, mas toda a gente conhece a Cimentos. Durante muitos anos era a única fábrica que existia em Moçambique, e também teve as suas dores pelo facto de chegarem novos operadores na área. A Cimentos de Moçambique não dirigiu o mesmo protesto ao Ministério, ou seja, não quis assinar aquela carta. Portanto, devemos interrogar-nos porquê que a Cimentos de Moçambique não assinou a carta, e também interrogar-nos sobre o que representam as outras fábricas. Aparentemente, uma parte destes operadores são embaladores de cimento, ou seja, importam o arroz do Vietnã e da Tailândia e depois chamam-lhe Flor Bela e da Mamãe e da Tia Rosa e essas coisas todas. Portanto, aqui eu fugi para o arroz para não usar as expressões, porque estes cimentos também têm os seus rótulos comerciais. Ora, se eu importo um barco de cimento em bruto e depois o coloco no mercado, porquê? Porque há uma pressão enorme da população que quer construir, e num determinado, que não é a situação atual, num determinado momento a Cimentos de Moçambique não conseguia dar resposta a essas fábricas, foi autorizada a importação de cimento em bruto do exterior. Mas a maior parte das fábricas não utiliza o clinker nacional, importa o clinker. Ora, o clinker é a matéria-prima fundamental para se fazer. E, no geral, não é que se aplica a todas as circunstâncias. Em geral, uma matéria-prima que vem do exterior é naturalmente mais cara em relação a do que é produzida. Portanto, há ainda aspectos e contornos a explorar nesta questão do cimento, mas para já, e neste capítulo desta telenovela do cimento, está claramente desmontada como artificial e especulativa este pressário que o cimento chegou a atingir no país de 500, de 450, que não correspondia ao preço real e que é claramente especulativa, e quando eu digo alguém, não eram só aqueles que forneciam o cimento. Depois, a especulação prolongava-se em todo o circuito de distribuição, o pequeno vendedor, o contentor do cimento, aquele que vende na rua. Por exemplo, apesar do novo operador já ter novos preços há muitas semanas a esta parte, se saímos para fora de Maputo,
os especuladores ainda estão a vender a um preço maior. Portanto, só com os caminhões a inundar os mercados fora de Maputo a que vão ser combatidos os especuladores do saco de cimento. Só 30 segundos, porque já fechamos, só para um pequeno exercício. Aqui argumento, por exemplo, que é necessário um diálogo. E eles também naquela carta citam uma lei de concorrência desleal. Porque, por exemplo, por um motivo de força maior, a Dudongo deixa de produzir. Quem irá fornecer o cimento se as outras terão fechado por causa desta pressão de Dudongo? Mas há outros que buscam um exemplo do passado, da bira que foi feita pelas padarias e depois apareceu a padaria do Espigador, que produziu 1 milhão de pães. Ninguém morreu. Os outros tiveram que se reinventar, Frandino. Vamos fechar isso em 15 segundos. Absolutamente. Aliás, Francisco, é importante teres levantado esta questão, porque a Espigadouro tem muito a ver com a atual guerra do cimento. E a Espigadouro conseguiu, em muito, traduzir também muitos dos anseios da população. Porquê? Porque criou um modelo de distribuição que deu renda, que deu receita a camadas muito vulneráveis da população, que compra e revende o pão da Espigadouro em condições mais favoráveis do que a padaria tradicional. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do programa 2, onde discutimos 3 temas que foram candentes durante esta semana, que é o caso da Vela, o braço de ferro entre a TMCL e a Vodacom, e também a questão de cimento. Caros ouvintes e telespectadores, André dos Santos e Leque Vilanculos garantiram-nos tecnicamente este programa. Eu sou Francisco Carmona, até de hoje a 7 dias. Boa noite.